A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho, parte E. Aparições de Jesus depois de sua morte. 56. Maria Madalena, porém, se manteve fora, junto do sepulcro, vertendo lágrimas. E como chorava, tendo-se abaixado para olhar no sepulcro, viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que chorais? Ela lhes respondeu: É que arrebataram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, contudo, que esse fosse Jesus. Então Jesus lhes disse: Mulher, por que chorais? A quem procurais? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fostes vós quem o arrebatou, dizei-me onde o colocaste, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Logo ela se voltou e lhe disse: Rabino, quer dizer, meu mestre. Jesus lhe respondeu: Não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas ide encontrar os meus irmãos e lhes dizei de minha parte: Eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. 57. Naquele dia mesmo, dois dentre eles, indo para uma aldeia chamada Emaús, longe 60 estádios de Jerusalém, falavam juntos de tudo o que se passara. E ocorreu que, quando conversavam e conferiam juntos sobre isso, o próprio Jesus os veio encontrar e se pôs a caminhar com eles. Mas os seus olhos estavam retidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. E ele lhe disse: De que conversais assim, caminhando, e de onde vem que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: Só vós sois tão estranhos em Jerusalém, que não sabeis o que ali se passou nestes dias? O que? Lhes disse. Eles lhe responderam: Com respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso diante de Deus e diante de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado e morto e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem resgataria Israel, e entretanto, depois de tudo isso, eis o terceiro dia que essas coisas se passaram. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos admiraram, porque, indo antes do dia do seu sepulcro, e não tendo ali encontrado o seu corpo, vieram dizer que anjos mesmo lhe apareceram, que lhes disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos, tendo estado também no sepulcro, encontraram todas as coisas com as mulheres, como as mulheres lhe narraram, mas por ele não o encontraram. Então ele lhes disse:
Ó insensatos, cujo coração é tardio em crer em tudo que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas, que se entregasse assim na glória? E começando por Moisés e em seguida por todos os profetas, lhe explicou em todas as Escrituras o que fora dito dele. Quando estavam próximos da aldeia para onde iam, ele fez parecer ir mais longe. Mas o forçaram a se deter, lhe dizendo: permanecei conosco, porque é tarde, e que o dia já está em seu declínio. E ele entrou com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e, o tendo partido, deu a eles. Ao mesmo tempo, os seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração estava todo ardente em nós quando ele nos falava no caminho e quando nos explicava as Escrituras? E se levantando na mesma hora, retornaram para Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e aqueles que permaneciam com eles estavam reunidos e disseram: o Senhor está verdadeiramente ressuscitado e ele apareceu a Simão. Então contaram também eles mesmos o que lhe acontecera no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim conversavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não tenhais medo. Mas, na perturbação e no temor de que foram tomados, eles imaginaram ver um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se elevam tantos pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem nem carne e nem ossos, como vedes que os tenho. Depois de lhe ter dito isso, lhes mostrou as suas mãos e os seus pés. Mas, como eles não acreditavam ainda, tanto estavam transportados de alegria e de admiração, ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu-os diante deles, e pegando os restos, lhos deu e lhes disse: eis o que vos dizia, estando ainda convosco, que era necessário que tudo o que estava escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumprisse. Ao mesmo tempo, lhes abriu o Espírito, para que entendessem as Escrituras. E lhes disse: assim é que está escrito, e é assim que seria preciso que o Cristo sofresse e que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunhas dessas coisas. Eu vou vos mandar o dom de meu Pai, para que vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 49. 58. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram, pois, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que as atravessaram,
se não colocar o meu dedo no buraco dos cravos e a minha mão no buraco de seu lado, eu não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando os discípulos ainda no mesmo lugar, e Tomé com eles, Jesus veio, estando as portas fechadas, e se colocou no meio deles, e lhes disse: A paz seja convosco. E disse em seguida a Tomé: Pousai aqui o vosso dedo, e considerai as minhas mãos. Aproximai também a vossa mão, e a metei em meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu e lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Crestes, Tomé, porque vistes. Felizes aqueles que creem sem terem visto. São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. 59. Jesus se fez ver ainda depois aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e se fez ver desse modo. Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, na Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles lhe disseram: Nós vamos também convosco. Eles se foram, pois, e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Tendo chegado a manhã, Jesus apareceu sobre a margem, sem que os seus discípulos conhecessem que era Jesus. Jesus lhes disse, pois: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede do lado direito do barco, e os encontrareis. Logo eles a lançaram, e não a podiam mais retirar, tanto estavam carregada de peixe. Então, o discípulo de Jesus, amava, disse a Pedro: É o Senhor! E Simão Pedro, sabendo que era o Senhor, colocou a sua roupa, porque estava nu, e se lançou no mar. Os outros discípulos vieram com o barco, e como não estava longe da margem, senão em torno de 200 covados, tiraram a rede cheia de peixes. São João, capítulo 21, versículos de 1 a 8. 60. Depois disso, conduziu-os para fora, para Betânia. E tendo levantado as mãos, os abençoou. E em os abençoando, se separou deles e foi levado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, retornaram a Jerusalém cheios de alegria, e estavam sem cessar no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. São Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53. 61. As aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas, com os detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem deles executar a tangibilidade. Observando-se as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece-se nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo modo. Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparências que não o fazem reconhecer, mesmo por seus discípulos.
Mostra-se em lugares fechados onde um corpo carnal não poderia penetrar. Mesmo a sua linguagem não tem a verve de um ser corpóreo. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm alguma coisa que não é do mundo terrestre. A sua visão causa ao mesmo tempo surpresa e medo. Seus discípulos, vendo-o, não falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o homem. Jesus, portanto, mostrou-se com seu corpo perispiritual, o que explica que foi visto somente por aqueles aos quais quis que se fazer ver. Se tivesse o seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades, que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles, deveria ser um corpo ressuscitado. Capítulo 14, número 14, e de 35 a 38. 62. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como legendários, o Espiritismo dá, à maioria desses fatos, uma explicação natural. Prova-lhes a possibilidade, não só pela teoria das leis fluídicas, mas pela sua identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais vulgares. Uma vez que esses fatos estão, de sorte, no domínio público, nada provam, em princípio, quanto à natureza excepcional de Jesus. 63. O maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que os seus ensinos operam no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição mais humilde entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante este curto espaço de tempo, é desconhecido e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado de impostor. É obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos de seus inimigos. Fazia somente o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo porque a história contemporânea se cala a seu respeito. Ele não escreveu nada e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo. A sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a chama da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Por isso é que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ela prova a sua missão divina. Se, em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, tivesse a oferecer à posteridade apenas alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal fosse conhecido de nome. Desaparecimento do corpo de Jesus, 64. O desaparecimento do corpo de Jesus depois da sua morte foi objeto de numerosos comentários.
E ele é atestado pelos 4 evangelistas sobre o relato das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e ali não o encontraram. Uns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma retirada clandestina. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico. Fora, durante a sua vida, uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida seriam somente uma aparência. Foi assim, disse, que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E foi com esse mesmo corpo que ele se mostrou depois de sua morte. Sem dúvida, semelhante fato não é radicalmente impossível. Segundo o que se sabe hoje sobre as propriedades dos fluidos, mas seria ao menos inteiramente excepcional em oposição formal ao caráter dos agêneres. Capítulo 14, número 36. A questão é, pois, saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contraditada pelos fatos. 65. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta 2 períodos, o que a precede e aquele que se segue à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa, na mãe como nas condições comuns da vida. Desde o seu nascimento até a morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta os caracteres inequívocos da corporeidade. Os fenômenos de ordem física que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, uma vez que se explicam pelas propriedades do perispírito e se encontram em diferentes graus entre alguns indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os 2 estados é de tal modo marcante que não é possível os assimilar. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que diferem essencialmente daquelas dos fluidos etéreos. A desorganização nela se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide-lhe os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém e a morte se segue. Quer dizer, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida não repousa mais sobre o funcionamento de órgãos especiais. E neles não podem se produzir desordens análogas. Um instrumento cortante ou qualquer outro aí penetra como num vapor, sem lhe ocasionar nenhuma lesão. Eis porque essas espécies de corpos não podem morrer e porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo, ali inerte e sem vida, foi enterrado como os corpos comuns, e cada um podia vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando quer deixar a terra, não morre mais, seu corpo se eleva, desvanece-se e desaparece, sem deixar nenhum traço, prova evidente de que o seu corpo era de uma outra natureza, daquele que pereceu sobre a cruz, de onde é preciso concluir que se Jesus pôde morrer,
foi porque tinha um corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercute no centro sensitivo do espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado do espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode sentir os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria, de onde é igualmente necessário concluir que, se Jesus sofreu materialmente, como disse, não se poderia duvidar, foi porque tinha um corpo material de uma natureza semelhante àqueles de todo o mundo. 66. Os fatos materiais vêm se acrescentar considerações morais poderosíssimas. Se Jesus estivesse durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria sentido nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim não haja sido, é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolheu como exemplo de resignação. Se tudo nele era somente aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até a sua última exclamação no momento de entregar o espírito, teria sido apenas um vão simulacro para enganar sobre a sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de um ser tão superior. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, porque o abaixam moralmente em lugar de elevá-lo. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. 67. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No IV século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como nós, mas um corpo impassível, que desceu do céu no seio da Santa Virgem, e não era nascido dela. Que assim Jesus nascera, sofrera e morrera sobre uma aparência. Os apolinaristas foram anatemizados no Concílio de Alexandria em 360, no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. Os docetas, do grego dokein, parecer, seita numerosa dos gnósticos que substituiu durante os 3 primeiros séculos, tinham a mesma crença.